Tem gente que acha que dinheiro tem cara. E pior, que pobreza tem cheiro. E foi com essa mentalidade aí, mais fedida que pano de chão molhado esquecido no canto, que a recepcionista do Hotel Bravíssimo decidiu tratar o rapaz de mochila nas costas que cruzou a porta giratória numa tarde abafada de quinta-feira. Mas ela não sabia. Não sabia que aquele homem suado, com barba por fazer e camiseta desbotada, era, na verdade, o novo dono do hotel. E ele ouviu cada palavra. Moço, por favor, fique no tapete. O chão tá limpo e o senhor tá... bom, sujo. Ele parou. Olhou para os próprios tênis encardidos. De fato, a sola já não tinha mais nem marca, mas não respondeu. Só sorriu de canto, meio cansado, e foi até o balcão com passos lentos. Boa tarde. Será que tem um quarto simples disponível? A recepcionista, uma jovem de rabo de cavalo firme e sobrancelha arqueada, mediu ele com os olhos como quem mede um problema, não um cliente. Quarto simples? Senhor, a gente não costuma alugar para mochileiros. Não costuma? É política interna. Nosso público é mais sofisticado, entende? Ele riu. Daqueles risos curtos, quase um espasmo de desprezo disfarçado de educação. Ah, entendi. E quem define isso? Sua política ou seu preconceito? Ela pigarreou, desconversou, fingiu olhar algo no monitor só para escapar daquilo. Olha, o senhor pode tentar o hostel da esquina. Lá deve ser mais adequado. Adequado. Foi essa palavra que bateu forte no peito do homem, porque ele passou a vida toda ouvindo isso, que ele não era adequado, nem para a escola particular, nem para a família rica da ex, nem para os jantares da elite. Mas agora era ele quem comprava hotéis como quem compra pão na padaria. E por ironia do destino, aquele ali, o Bravíssimo, tinha sido comprado por ele há 3 dias, numa negociação discreta, com direito à cláusula de confidencialidade e tudo. Ninguém sabia, nem ela. Tá certo, obrigado pela gentileza. Ele respondeu com o mesmo sorriso calmo de antes. Ele se virou e, antes de sair do saguão, escutou ela cochichar com o outro atendente. Isso sempre acontece antes de evento grande. Aparece um perdido achando que aqui é pensão. O homem parou na porta, abaixou a cabeça, respirou fundo e decidiu que não ia mais adiar. Tirou o celular do bolso, discou um número salvo como Dr. Mendes, jurídico, e disse: Boa tarde, doutor. Pode reunir a equipe no Salão Nobre agora. Diga que o novo proprietário chegou e quer conversar com os funcionários. Todos. E assim, com o suor escorrendo pela nuca e a poeira ainda grudada na mochila, ele atravessou o saguão de volta, enquanto a recepcionista preparava a humilhação da vida dela, sem nem saber, porque o mundo gira, e às vezes gira com gosto. Se tem uma coisa que faz funcionário de hotel suar frio, é ouvir que o novo dono chegou. E naquele fim de tarde abafado, enquanto o sol escorria pelas vidraças, como se derretesse o céu, foi exatamente isso que aconteceu. Dr. Mendes mandou reunir todo mundo no Salão Nobre. O novo proprietário está aqui e quer falar com a equipe toda. Agora, a notícia correu pelos corredores como água de cano estourado. Rápido, barulhento, incontrolável. Camareiras abandonaram lençóis, o gerente interrompeu uma ligação com a central de reservas, a copeira largou a bandeja de sucos como quem segura a respiração. Até o segurança, que nunca se movia do mesmo canto, se ajeitou no cinto. A recepcionista? Ah, minha filha! A recepcionista congelou. Pele pálida, mão tremendo, tentando retocar o batom no reflexo da tela do computador, sem saber direito para quê. Ela ainda não sabia, mas o estômago já estava avisando que tinha algo errado. Era como se aquele mochileiro tivesse deixado uma sombra por onde passou, uma sombra que agora tomava a forma de chefia. No Salão Nobre, a equipe foi se ajeitando em pé. Ninguém ousava sentar. O gerente, um sujeito de paletó justo e sorriso moldado, ficou de frente para a porta esperando o homem chegar. Comentou com o segurança:
Deve ser mais um desses empresários frios, sabe? Vai falar em cortar custo, aumentar padrão, trocar tudo. E foi aí que a porta se abriu. E entrou ele. Sim, o mochileiro. Mesma calça jeans surrada, mesma camiseta gasta, mochila nas costas, passo firme. E o silêncio que se fez ali dentro. Olha, dava para ouvir o tic-tac do relógio de parede e o coração da recepcionista tentando sair pela garganta. Boa tarde, ele disse calmo, olhando nos olhos de cada um. Eu sou o novo proprietário do Hotel Bravíssimo. Meu nome é Caio Figueiredo. O gerente piscou várias vezes, como se a visão tivesse embaralhado. Perdão, senhor. Caio. Isso mesmo. A documentação foi assinada semana passada, mas achei melhor fazer minha primeira visita como cliente comum, só para entender como vocês tratam quem entra pela porta. A recepcionista baixou o rosto como quem procura um buraco no chão. O sangue sumiu da cara dela. A pose, o rabo de cavalo, a empáfia, tudo murchou como flor sem água. Ah, e antes que eu me esqueça, ele continuou. Mas, senhora Vanessa, não se preocupe. Eu trouxe só sujeira nos pés, não nas intenções. Mas fiquei sabendo que mochileiro não combina com o perfil do hotel. Então eu queria entender qual é esse perfil. O silêncio gritou. Porque se o perfil do hotel é arrogância, julgamento apressado e preconceito disfarçado de padrão, então vamos precisar redefinir as coisas por aqui. A frase caiu como bomba. O gerente começou a suar, a copeira tremia com a bandeja na mão e até o segurança desviou o olhar. E o mais curioso, Caio não gritava, não ameaçava. Falava como quem conta uma história, com veneno doce e ironia de mestre. Vanessa, você lembra o que disse quando eu entrei? Ela tentava formar uma frase, mas a boca só abria e fechava. Nada saía. E, pois então, espero que, a partir de hoje, todos aqui saibam que a forma como tratam os pequenos define quem vocês são quando os grandes estão olhando. Pausa. E eu tô olhando. Fim do discurso. Sem drama, sem grito, só verdade. E com isso, ele virou de costas. Caminhou em silêncio até o fundo da sala, abriu uma pasta preta e tirou dela os novos crachás da equipe. Sim, mudança estava só começando, mas o que ninguém sabia é que Caio não comprou só o hotel. Ele voltou ali para resolver uma dor antiga, enterrada bem naquele lugar. Uma dor com nome e rosto, e que, ironicamente, trabalhava ali, desde o início. Mas essa parte eu conto no próximo capítulo. Ah, meu filho, tem lugar que não guarda só hóspedes. Guarda histórias mal resolvidas, palavras que nunca foram ditas, promessas que não sobreviveram à primeira mentira. E o Hotel Bravíssimo era exatamente esse tipo de lugar. Enquanto a equipe ainda digeria o susto de ver o mochileiro como novo patrão, Caio subiu para o último andar, sem pressa. Cada passo no carpete desgastado parecia trazer de volta um fantasma diferente. Parou diante da porta 805. Uma plaquinha torta, uma chave antiga, daquelas que ainda tilintam no bolso como segredo de infância. Girou a chave. A maçaneta cedeu, e o cheiro que saiu de lá era o mesmo. Mistura de lavanda velha, madeira úmida e passado. O quarto estava trancado desde o falecimento do antigo dono, o velho Montenegro, um empresário arrogante que não gostava de visitas e odiava mudanças. Mas Caio conhecia aquele quarto, conhecia bem demais. Foi ali que ele passou 2 semanas escondido, anos atrás, sem dinheiro, sem documentos, sem chão. Aos 17 anos, depois de ser expulso de casa por um padrasto violento, ele foi acolhido por uma camareira do hotel, uma mulher baixinha, de sorriso tímido e coração do tamanho do mundo. Dona Rosa. Fica aqui, menino, mas quietinho. Se descobrirem, eu perco o emprego. E foi ali, no 805, que ele sonhou pela primeira vez em ser alguém grande. Não para ter poder, mas para nunca mais ser invisível. Só que agora o quarto estava diferente, gelado, sem alma. Caio caminhou até a cômoda antiga, abriu a gaveta de baixo
E lá estava, a foto, amarelada, dobrada no meio, como quem tentou apagar a lembrança. Mas ele reconheceu na hora. Era ele, ainda moleque, sentado no chão com uma bandeja de café no colo, sorrindo ao lado de Dona Rosa. Só que a foto estava rasgada, e a parte onde aparecia o rosto dela sumiu. Ele engoliu seco. Apagaram você, Rosa, murmurou com a voz embargada. Mas eu voltei, e agora ninguém mais vai te ignorar. Respirou fundo, sentou-se na beirada da cama e encarou o teto como quem pede resposta ao passado. Foi quando o telefone do quarto tocou. Sim, o telefone. Um aparelho antigo que nem devia estar funcionando mais. Ele atendeu. Do outro lado, uma voz trêmula, feminina. Alô? É o senhor Figueiredo? Sim. Quem fala? Silêncio. Depois, um sussurro. Não fale meu nome, mas cuidado com o gerente. Tem coisas que o senhor ainda não sabe, coisas que envolvem a morte do velho Montenegro e da Dona Rosa. A ligação caiu. Caio ficou parado com o fone na mão. A respiração acelerou. A mão tremeu, porque ele achava que já tinha enterrado o passado. Mas parece que o passado ainda tinha coisa para contar. E a pergunta agora era: quem estava protegendo o quê? Porque a verdade estava viva e disfarçada de cortesia no café da manhã. Tem história que o tempo tenta esconder, mas basta um vento mais forte e ela aparece, feito poeira sob a luz. E foi no dia seguinte, bem cedo, quando a neblina ainda abraçava a fachada do hotel e os corredores estavam vazios, que Caio resolveu seguir a intuição, aquela mesma que salvou ele da rua. Aquela que dizia que o passado ainda respirava entre os corredores do Bravíssimo e que a morte de Dona Rosa não foi natural como todo mundo dizia. Ele desceu sorrateiro até o subsolo, o setor de lavanderia, ali onde os lençóis se empilham e os uniformes são dobrados com a pressa de quem não tem tempo para lembrar de ninguém. Lá embaixo só havia uma funcionária naquele horário. Dona Adélia, 60 e poucos anos, mãos calejadas e olhos que evitavam contato. Dona Adélia, ele disse, chegando devagar. A senhora trabalhou aqui na época da Rosa, né? Ela parou de dobrar uma toalha e ficou muda. Mas a mão tremia. É que alguém me ligou ontem, do próprio hotel, e mencionou a morte dela. Disse que tem coisa errada. Silêncio. Só o som das máquinas funcionando ao fundo. Ela morreu no trabalho, não foi? Sozinha, num turno da madrugada. Dona Adélia soltou um suspiro, olhou para o lado, depois para a porta. E tem coisa que é melhor esquecer, moço. Não para mim. Ela me escondeu aqui dentro, me salvou, dormiu comigo no chão quando eu chorava. Não vou esquecer, não. E então, com passos lentos, como quem decide que o peso tá grande demais para carregar sozinha, ela foi até um armário velho no canto da lavanderia. Pegou uma chave escondida dentro do bolso do avental e destrancou uma gaveta de ferro, daquelas que já nem abrem mais direito. De dentro, tirou um caderno de capa vermelha, encapado com plástico, amassado nas pontas. Um diário. Ela escrevia tudo aqui, mas pediu para eu guardar caso acontecesse alguma coisa. Nunca tive coragem de abrir. Caio pegou com as duas mãos como quem recebe um bebê. O cheiro era de roupa guardada com sabão em pedra, e o peso era de verdade. Sentou ali mesmo no banquinho de madeira. Abriu na primeira página. Se alguém estiver lendo isso, é porque meu silêncio acabou. A letra era da Rosa. Pequena, mas firme. Estou com medo. O gerente descobriu que o velho Montenegro me pediu para esconder os documentos da venda. Ele quer que eu minta, que diga que nunca vi nada. Mas eu vi. O testamento foi alterado e alguém está escondendo algo muito sujo nesse hotel. Caio virou a página com a mão tremendo. Lá estavam anotações datadas, nomes de funcionários, bilhetes guardados, até um croque da planta do hotel com uma marcação num lugar específico. A salinha trancada no segundo subsolo. Aquela que, segundo todo mundo, era só para material de limpeza antigo. Mas ali, na caligrafia de Rosa, estava escrito: eles guardam coisas lá que não podem aparecer. E foi aí que uma ficha caiu.
Caio lembrou da noite em que foi embora às pressas. Lembrou do barulho que ouviu do corredor, uma briga abafada entre Rosa e alguém, e de como ela, no dia seguinte, amanheceu morta, com um laudo assinado por um médico conhecido da casa. O sangue subiu no rosto dele. A garganta fechou. Dona Adélia, por que ninguém falou nada? Porque o Montenegro pagava bem, e depois que ele morreu, o gerente ficou com tudo nas mãos, inclusive o medo da gente. Caio se levantou, pegou o diário, colocou na mochila e saiu da lavanderia com um propósito nos olhos. Agora ele sabia, a morte de Dona Rosa estava ligada diretamente à venda ilegal do hotel, e ele era o verdadeiro herdeiro sem nem saber. Mas para provar isso, ele teria que abrir aquela salinha escondida. E enfrentar alguém que sabia esconder cadáveres com documentos e sorrisos, porque no Bravíssimo as paredes têm olhos, e os arquivos guardam mais que poeira. Tem porta que não range quando abre. Ela geme, como se soubesse que está entregando um segredo. E foi assim que Caio chegou até o segundo subsolo do Bravíssimo, no fim de um corredor mal iluminado, onde nem as câmeras funcionavam mais direito. Era uma área esquecida do hotel, ou melhor, escondida com gosto. No diário de Rosa, a indicação era clara. Atrás da escada de serviço, a porta de ferro sem identificação. Lá estava ela, trancada, e com um cadeado triplo, daqueles que mais parecem proteção de cofre. Caio tentou com um grampo, depois com a chave mestra do gerente que ele pegou na recepção, enquanto fingia estar inspecionando os andares. Depois de alguns minutos, um clique, e a porta cedeu. Lá dentro, o cheiro era de mofo, mas o clima era de crime. Prateleiras com caixas de papelão numeradas, pastas com etiquetas antigas, arquivos empoeirados e 3 malas de couro velho, fechadas com fita adesiva industrial. Caio ligou a lanterna do celular e começou a abrir uma das caixas. E aí, a coisa ficou séria. Certidões falsificadas, laudos médicos adulterados, papéis de compra e venda com assinaturas nitidamente forjadas. Mas o que fez o coração dele gelar foi um envelope pardo com um nome rabiscado, Figueiredo. Sim, o sobrenome dele. Abriu com cuidado. Lá dentro, uma cópia de testamento com a assinatura do velho Montenegro e uma observação escrita à mão. A herança deve ir para o menino. É o único parente verdadeiro. Rosa tem os documentos. Caio sentou no chão. As mãos tremiam. O rosto quente, o peito, um tambor. O velho Montenegro era pai dele, e ele nunca soube. E Rosa sabia. Por isso guardava os papéis, por isso foi calada. Mas aí, um barulho. Atrás dele, passos, lentos, firmes. Caio se levantou num salto, virou para trás e viu o vulto de um homem alto, terno escuro, expressão dura. Era o gerente. Eu imaginava que o senhor ia vir aqui mais cedo ou mais tarde. Você sabia de tudo. Eu fiz o que era preciso para manter esse hotel de pé. Montenegro não queria o nome Figueiredo associado a escândalos. Quando ele morreu, quisemos preservar o legado. Preservar? Você matou a Rosa. O gerente sorriu. Frio, lento. Ninguém matou ninguém, senhor Caio. Infarto. Foi o que o laudo disse. O senhor vai contestar agora? Vai manchar a memória de uma simples camareira por uma teoria? Caio apertou os punhos. Deu um passo à frente. Você achou que me apagando do testamento o hotel viraria seu. Mas agora eu tenho tudo. As provas, o diário, o DNA e principalmente a verdade. O gerente se aproximou até ficar a poucos centímetros. Aqui, moço. Nada acontece por acaso, tudo é calculado. Desde quem serve o café até quem aparece com mochila nas costas fingindo humildade. Não era fingimento, era teste. E você falhou. Pausa. O gerente olhou para as caixas, para os documentos, para o fundo da sala. E então disse: você pode até pensar que venceu, mas não sabe nem metade do que esse hotel esconde. E saiu, sem olhar para trás, sem correr, porque quem tem muito a perder sabe sair devagar. Caio ficou sozinho, mas agora
Não era mais um garoto perdido, era o dono. E mais do que isso, era herdeiro de uma verdade que ninguém teve coragem de assumir. Mas como todo herdeiro legítimo, ele sabia: antes de reinar, é preciso derrubar o império errado. E a primeira pedra já tinha caído. Tem manhã que o sol nasce torto. E não é culpa do céu, não. É que tem gente que acorda e percebe que o que doía ontem era só o começo. No salão do café da manhã, o movimento era estranho. As copeiras cochichavam, os garçons evitavam cruzar olhares. E a recepcionista Vanessa, essa parecia ter dormido dentro de uma geladeira, pálida, o rosto sem maquiagem e o crachá torto pendurado como se fosse peso. Caio entrou como quem não quer nada. Camiseta limpa, mas a mesma mochila. Só que agora os olhos estavam diferentes. Olhos de quem viu o passado inteiro passar como filme e não gostou do que assistiu. Sentou na mesa do canto, pediu um café preto. Um garçom novo, nervoso, trouxe o pedido com mãos trêmulas. Bom dia, Sr. Caio. Precisa de mais alguma coisa? Preciso sim, que me tratem igual a qualquer hóspede. Nem melhor, nem pior. A frase ficou no ar. Vanessa, da recepção, o observava de longe, quase se encolhendo atrás do balcão. Sabia que tinha cruzado a linha, e agora não tinha onde esconder o arrependimento. Mas não foi ela quem se aproximou. Foi a gerente de RH, uma mulher elegante, cabelo preso num coque impecável, salto que fazia eco no piso. Senhor Figueiredo, podemos conversar em particular? Ele olhou para ela por um segundo. Depois deu um gole no café e respondeu: a senhora tem alguma relação com o testamento falsificado ou com a morte da Dona Rosa? Ela engasgou na própria saliva. Como assim? Porque se tiver, a conversa vai ser com a polícia. Se não tiver, pode sentar. Ela hesitou, mas puxou a cadeira com cautela. Sentou como quem pisa em terreno minado. Senhor Caio, a equipe está em choque. Ninguém esperava isso tudo. Nem eu. Mas sabe o que mais me surpreende? É que em 2 dias aqui dentro encontrei mais silêncio e medo do que em todos os lugares por onde eu passei no mundo. A gestão anterior era, digamos, autoritária. Autoritária não, criminosa. Pausa. Ela abaixou os olhos. E agora, o que pretende fazer? Eu vou mudar tudo, do uniforme ao quadro de diretores. O Bravíssimo vai deixar de ser vitrine de hipocrisia e vai virar exemplo de justiça. Isso começa hoje. Nesse exato momento, o elevador se abriu, e quem saiu de lá, para surpresa geral, foi a inspetora Renata, da Delegacia de Crimes Patrimoniais. Blazer preto, expressão firme, uma pasta na mão. Senhor Figueiredo, a senhora Adélia nos procurou, entregou documentos, gravações e um diário. Caio se levantou, cumprimentou a inspetora com um aperto de mão firme. Foi por isso que eu pedi o café na sala de hóspedes, para não esquecer de onde eu vim. Mas agora, a senhora está aqui para lembrar de onde a gente não pode mais fugir. Vanessa, do balcão, derrubou uma xícara ao ouvir a palavra delegacia. A gerente de RH pediu licença e saiu quase tropeçando nos próprios saltos. E Caio ficou ali, calmo, sereno. Porque quando a verdade bate na porta, tem gente que corre e tem gente que serve o café. Só que ainda faltava a peça principal desse quebra-cabeça. Um nome, um rosto, um elo perdido. E ela estava chegando, com passos curtos. E um segredo que podia virar tudo de cabeça para baixo. Tem gente que aparece na vida da gente com cheiro de lembrança, mesmo quando a gente nunca viu antes. Foi isso que Caio sentiu quando viu ela entrar no saguão do hotel. Não era hóspede, não era funcionária, era memória viva. Cabelos castanhos presos num coque simples, óculos grandes demais para o rosto e uma bolsa de pano surrada no ombro. Ela olhou em volta, confusa, até avistar o balcão da recepção. Caminhou até lá e perguntou: Oi, bom dia! Aqui é o Hotel Bravíssimo, certo? Vanessa, com a voz mais fina que o normal, respondeu rápido: É sim. Deseja se hospedar? Não. Eu vim entregar uma carta. Nesse momento,
Caio apareceu atrás da recepção. Quando ela o viu, parou. O rosto dela se transformou num susto contido. O dele, numa avalanche de sentimentos que nem ele soube descrever. Você é o Caio? Ele assentiu, sem conseguir dizer nada. Ela abriu a bolsa e tirou um envelope amarelado, com letras tortas e o nome dele escrito à mão. Para Caio, quando ele voltar. Minha mãe me pediu para entregar isso. Antes de morrer, silêncio. O mundo pareceu parar por um instante. Sua mãe era a Rosa? Sim, eu sou a filha dela. Me chamo Clara. Caio segurou o envelope com mãos trêmulas. Era como segurar a alma de Rosa uma última vez. Clara continuou. Ela dizia que você era como um irmão, que foi embora para se proteger, mas que um dia voltaria. Ela acreditava nisso até o fim. Ele não respondeu. Só se sentou ali mesmo, no sofá do saguão, e rasgou cuidadosamente a ponta do envelope. Dentro, um papel dobrado 4 vezes, com letra apressada e borrões que pareciam lágrimas. Caio, se você estiver lendo isso, é porque o tempo cumpriu o que eu sempre soube. Você voltaria. Eu nunca contei tudo, porque achei que te proteger era mais importante que te explicar. O Montenegro era seu pai. Sim, ele soube tarde demais. E quando tentou fazer o certo, já tinha muita gente interessada em esconder o erro dele. Inclusive, o gerente. Ele sabia de tudo. Sabia que você era o herdeiro e por isso mexeu nos documentos, nos laudos, no meu silêncio. Eu só queria que você fosse feliz. Mas se decidir lutar, saiba que não está sozinho. A verdade vai gritar. E eu vou estar do seu lado, mesmo invisível. Rosa. Caio fechou os olhos. O peso da carta parecia o peso de uma vida inteira. Clara sentou ao lado dele. Eu não sabia de tudo isso, mas quando minha mãe adoeceu, ela só repetia que a verdade precisava encontrar o caminho. Ele olhou para ela, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não estava mais lutando sozinho, porque agora havia um elo de sangue, uma testemunha viva, uma filha. E no fundo daquele salão frio e impessoal, 2 órfãos se encontraram, não por acaso, mas por justiça. Do outro lado da sala, a inspetora Renata observava tudo em silêncio. Ela se aproximou e disse: precisamos interrogar o gerente. Agora temos o diário, os documentos e um testemunho familiar. Se ele cair, o resto vem junto. Caio se levantou. Então vamos derrubar essa mentira, tijolo por tijolo. Mas o que ninguém sabia era que o gerente já desconfiava do cerco e tinha um plano para sumir antes que o passado explodisse no colo dele. E esse plano começava hoje à noite. Tem gente que, quando sente o cerco apertar, não corre, desaparece, mas antes tenta apagar os rastros, com fogo, mentira e um sorrisinho cínico no rosto. Naquela noite, o Hotel Bravíssimo parecia respirar mais pesado. A temperatura subiu, mesmo com os ares condicionados ligados. E o gerente, o tal Marco Lins, andava de um lado para o outro, falando no celular com voz baixa e gestos tensos. Tudo pronto? Quero o carro esperando atrás do galpão da lavanderia. Amanhã, quando abrirem aquele cofre, não vai ter nada lá dentro. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, uma resposta curta. Entendido. Marco desligou e pegou um molho de chaves antigo com uma etiqueta desbotada. Cozinha técnica. Acesso interno. E foi lá que ele entrou. Mas o que ele não sabia é que Caio estava vendo tudo. Do alto do mezanino, com a luz apagada e os olhos atentos, ele observava o gerente agir como rato em fim de festa. E mais, Caio tinha plantado um rastreador no carro do gerente no dia anterior por segurança. Era o jogo virando com estratégia. No fundo da cozinha, Marco tirou um pano grosso do fundo do armário e de dentro dele puxou um pendrive prateado. Olhou para os lados, destravou o ralo industrial, girou a tampa e jogou o pendrive dentro da tubulação. Mas no impulso, o objeto bateu na borda metálica e caiu ao lado. Droga! Ele se abaixou para pegar, mas foi interrompido por um som de alerta nos rádios da segurança. Incêndio detectado. Cozinha auxiliar. Era o alarme. Mas o fogo
Tinha sido ele mesmo quem deixou aceso. Sim, Marco Lins botou fogo nos arquivos da Sala 2. Aquela mesma onde Caio achava que havia duplicatas dos contratos. O plano era simples: criar um tumulto, escapar pela saída de emergência e sumir com o carro que já o esperava fora do perímetro. Mas aí, Clara apareceu, com um extintor nas mãos e um susto no rosto. Senhor, o que você está fazendo aqui? Marco congelou. Garota, sai daqui. Isso é área restrita. Tem fogo. Eu vi fumaça saindo daquela sala. Você que está causando isso? Falei para sair agora. Ele deu 2 passos rápidos e agarrou o braço dela com força. Mas nesse exato momento, Caio entrou. Larga ela, Marco! A voz saiu como tiro. O gerente se virou, surpreso, mas tentou manter o controle. Isso aqui é uma confusão. Tem fogo. E essa menina está me acusando. Caio apontou o celular. Tá tudo gravado. Sua ligação, sua entrada na sala e a tentativa de sumir com provas. Tem câmera nova lá fora. Você nem percebeu. Marco empalideceu. A mão soltou Clara devagar. O suor desceu pelas têmporas como se o calor agora fosse outro. Você acha que vai destruir a minha vida com isso? Eu protegi esse hotel por anos. Fui eu quem manteve as portas abertas quando o velho Montenegro morreu. Não, foi você quem matou a história de quem realmente construiu esse lugar. Foi você quem silenciou a Rosa, quem apagou o meu nome do testamento. Você ergueu o bravíssimo em cima de mentira. Nesse momento, a polícia entrou. A inspetora Renata, acompanhada de 2 agentes, invadiu a cozinha com algemas na mão. Marco Lins, o senhor está preso por falsificação de documentos, obstrução de justiça, tentativa de destruição de provas e suspeita de envolvimento na morte de Rosa Silva. O gerente tentou dar um passo para trás, mas não tinha mais para onde correr. Enquanto era algemado, olhou para Caio com ódio. Você acha que venceu, mas tem gente grande por trás disso. Gente que você nem conhece ainda. Caio não respondeu. Apenas olhou para o chão, onde o pendrive ainda brilhava e disse, então tá na hora de conhecer. Marco foi levado sob gritos e cochichos dos funcionários. O fogo na sala foi contido. E Caio segurou o pendrive como quem segura a última peça do quebra-cabeça. Mas o que tinha ali dentro mudaria tudo e revelaria o nome de alguém que ninguém esperava. Tem coisa que a gente acha que está enterrada, mas basta um clique e ela volta viva, pulsando, gritando verdades que doem mais que mentira. Naquela mesma noite, já de volta ao quarto 805, Caio sentou à beira da cama com o pendrive em mãos. Lá fora, a chuva começava a cair fina, lavando as janelas do hotel, como se o céu também tivesse decidido limpar a sujeira de anos. Ele respirou fundo, conectou o pendrive no notebook antigo que mantinha na mochila e esperou. A tela piscou. Uma pasta apareceu. Confidencial, Bravíssimo Montenegro. Abriu. Várias subpastas. De planilhas, contratos, cópias de testamento, vídeo, murmurou surpreso. Sim, havia um vídeo, intitulado simplesmente de Entrega Final Move. Caio deu 2 cliques. A imagem era granulada, escura, mas aos poucos foi se clareando. Ali na tela estava o velho Montenegro, sentado numa poltrona, com um copo de uísque na mão e o rosto cansado. Ele parecia doente. A respiração era curta, mas a voz ainda era a de sempre, firme, arrogante, controladora. Se esse vídeo estiver sendo assistido, é porque eu não estou mais aqui. E já que a morte não me deu escolha, que pelo menos a verdade apareça. Tenho um filho. O nome dele é Caio, filho de Rosa, uma funcionária honesta e valente que suportou minha covardia e meu silêncio por anos. Caio segurou o choro, o rosto travado, a respiração descompassada. Nunca tive coragem de assumir. Me envergonhava de ter um filho fora do casamento. Mas, no fundo, sempre soube que ele era mais digno que qualquer nome que hoje aparece na minha folha de pagamento. Meu testamento original deixava tudo para ele, mas me pressionaram. O gerente, meu sócio, até minha filha legítima,
todos com medo de escândalo. Rosa guardou os papéis. Se você estiver vendo isso, Caio, saiba, você é o único que merece esse hotel. A imagem tremeu. A gravação parou. Caio ficou parado. O silêncio no quarto parecia pesado, espesso, mas ao mesmo tempo libertador. Ele não precisava mais provar nada para ninguém. A verdade estava ali. Mas ao explorar o restante dos arquivos, algo chamou a atenção. Um nome, repetido em várias pastas, memorandos e trocas de e-mail. Carla Montenegro. Sim, a filha legítima. A tal que vivia em outro estado, afastada dos negócios, mas que, segundo os documentos, assinava ordens internas, influenciava decisões e autorizou a substituição do testamento. Não, Caio murmurou, ainda sem acreditar. Ele achava que Carla tinha se afastado para não se envolver, mas não. Ela era a principal articuladora do apagamento dele. E mais, no diário de Rosa havia uma menção a uma mulher de voz fina que apareceu com o gerente dias antes da minha demissão forçada. Agora fazia sentido. Caio fechou o notebook. O sangue pulsava nos ouvidos. No dia seguinte, ele iria convocar uma coletiva com toda a imprensa local. Ia expor a fraude, os áudios, os documentos, o vídeo do próprio Montenegro. Mas antes disso, ele precisava encarar Carla. Precisava ouvir dela mesma, porque alguém que nunca o conheceu de verdade teve tanto medo dele. E foi aí que o telefone tocou, de novo, o velho aparelho do quarto 805. Ele atendeu. Do outro lado, uma voz feminina, seca. Se você quer evitar um escândalo maior, é melhor me encontrar amanhã. No rooftop do hotel, 6 da manhã. Sozinho. Carla Montenegro. O jogo ainda não tinha acabado, mas agora as cartas estavam todas viradas na mesa. E o dia seguinte traria mais que confronto. Trazia a verdade de quem sempre teve medo dela. Tem encontro que parece pedido do destino, mas na verdade é acerto de contas com o passado. O sol ainda nem tinha subido quando Caio subiu os últimos degraus da escada de emergência que levava ao rooftop do Bravíssimo. O vento da manhã batia forte, empurrando a brisa fria contra o rosto dele como se o avisasse. Cuidado, aqui em cima a queda é maior. Lá estava ela, Carla Montenegro. Casaco longo, cabelo preso num coque impecável, salto alto mesmo no piso molhado pela neblina. Mas o que mais chamava a atenção era o olhar, duro, direto, sem resquício de remorso. Ela não estendeu a mão, nem tentou um sorriso falso. Você cresceu, disse com voz baixa. Parece com ele, mais do que eu gostaria. Caio deu um passo à frente, firme. E você parece não ter herdado nada do que ele tinha de bom. Se é que tinha. Carla soltou um suspiro, sem ironia, sem charme. E o que você quer, Caio? Dinheiro? Um pedido de desculpas? Um retrato seu pendurado na parede do saguão? Ele mordeu a boca. Controlou o impulso. Eu quero a verdade. E quero que você diga, em voz alta, que ajudou a apagar o testamento do nosso pai, que pressionou o gerente, que calou a Rosa. Carla riu. Mas não foi riso leve. Foi riso amargo. A Rosa era uma ameaça. Simples assim. E você? Um bastardo largado que voltou para se fazer de herói. Eu protegi o nome da família. E faria de novo. Pausa. Caio deu um passo a mais. Agora estavam frente a frente. Protegeu de quem? De mim? O filho que ele assumiu no vídeo? O nome que ele próprio quis deixar como legado? Você é filho do tropeço dele, Caio. O símbolo do erro que ele não teve coragem de apagar. Então eu apaguei por ele. A frase veio como tapa, mas Caio não reagiu com raiva. Reagiu com certeza. Então você vai cair. Contudo, já enviei o vídeo para a imprensa. O Diário da Rosa tá com a delegada. E as ações do hotel... Bom, essas agora estão no meu nome. Confirma reconhecida. Carla empalideceu. Você não faria isso. Já fiz. Silêncio. Ela olhou em volta, o horizonte da cidade surgindo devagar sob a névoa. Um mundo lá embaixo que agora não pertencia mais a ela.
Você não sabe o que está fazendo. Essa gente aqui dentro te idolatra agora, mas o amor deles dura pouco. Quando sentirem o peso do seu nome, vão virar as costas. Caio respondeu calmo, sem desviar o olhar. Talvez. Mas pelo menos agora eu ando de cabeça erguida e não preciso esconder o sangue que corre em mim. Carla baixou os olhos por um instante. Talvez o primeiro de toda a conversa. Você devia ir embora. Esquecer esse lugar. Cuidar da sua vida. Agora, esse lugar é a minha vida, porque foi aqui que me negaram tudo, e é daqui que eu vou devolver tudo o que tiraram da Rosa. Ela sorriu pela última vez. Então, boa sorte, irmãozinho. Você vai precisar. Virou as costas e desceu as escadas. Sem pressa, sem remorso, Caio ficou ali, parado, o vento bagunçando o cabelo, o peito em guerra, porque a verdade dói. Mas quando dita em voz alta, liberta. Agora ele não era mais o filho perdido, era o dono legítimo, e tinha um legado para reconstruir. Mas antes, tinha uma última coisa a fazer, uma promessa antiga, de devolver à Rosa o lugar que era dela. Tem gente que só vira importante depois que morre, mas tem história que não pode mais esperar por estátua nem por tempo. Na manhã seguinte, com os primeiros raios de sol invadindo o saguão do Bravíssimo, algo estava diferente. Muito diferente. No centro do hall, logo atrás da recepção, havia um painel de veludo vermelho cobrindo uma estrutura retangular pendurada na parede. A equipe inteira do hotel foi convocada. Garçons, camareiras, seguranças, copeiras, faxineiros, motoristas, estagiários, todos. E estavam lá, de pé, em silêncio, sem entender direito o motivo. Vanessa, a recepcionista, olhava para o chão. O gerente novo, recém-nomeado por Caio, estava de braços cruzados, tentando conter a emoção. A inspetora Renata também compareceu, e Clara, ao lado de Caio, segurando um buquê pequeno de flores do campo. Ele subiu 2 degraus da escada lateral e ficou de frente para o grupo. Respirou fundo e falou: essa parede aqui já viu muito luxo, muita gente engravatada, muito sorriso falso, já viu tapete vermelho para quem não merecia nem entrar calçado, já viu aplauso para quem só trouxe dor. Fez uma pausa. O silêncio era respeitoso, denso, mas agora chegou a hora de aplaudir quem realmente segurou esse lugar nas costas, quem limpava o que os outros sujavam, quem escondia a dor no sorriso para não assustar os hóspedes. Chegou a hora de fazer justiça a quem nunca teve crachá dourado, mas era a alma desse hotel. Olhou para Clara. Depois, puxou a corda do painel. O tecido caiu e revelou um quadro belíssimo, pintado à mão, com a imagem de Dona Rosa. Sorriso sereno, olhos vivos, usando seu uniforme de camareira com orgulho. Abaixo do quadro, uma placa de bronze dizia: Dona Rosa Silva, fundadora invisível do Bravíssimo, mãe, guardiã e heroína de uma história que agora será contada em voz alta. Ela nos ensinou que dignidade não se pede, se constrói. Um murmúrio atravessou o salão. Alguns funcionários colocaram a mão no peito, outros deixaram as lágrimas escorrer sem vergonha. E foi então que Caio ajoelhou. Sim, no meio do saguão. Tirou da mochila uma pequena caixa de madeira. Abriu. Lá dentro estavam os pertences pessoais de Rosa, que ele havia encontrado na sala dos fundos dias antes. Um broche em formato de girassol, uma foto dele ainda menino e um bilhete rabiscado. Meu nome pode não estar na parede, mas está em cada canto limpo dessa casa. Agora, Rosa, seu nome está sim na parede. E não sai mais. Clara se aproximou. Colocou o buquê aos pés do quadro e, pela primeira vez, desde a morte da mãe, sorriu. Então, sem que ninguém esperasse, os funcionários começaram a aplaudir. Primeiro tímidos, depois firmes, depois de pé. Era o tipo de aplauso que não era obrigação, era gratidão. Vanessa chorava baixinho no canto. A copeira velha, que trabalhava desde a fundação do hotel, tremia de emoção. Até o segurança, sempre calado, limpou o rosto com a manga do blazer. Naquele instante, o Bravíssimo não era mais um hotel.
Era um monumento à memória invisível. E Caio? Ele era finalmente herdeiro de algo que valia mais que qualquer fortuna, a dignidade de quem nunca deixou de lutar. Mas o destino ainda tinha mais uma visita guardada, e ela chegaria com um envelope preto, sem remetente, e um aviso: você ainda não sabe tudo. Tem silêncio que pesa mais que grito. E carta. Tem umas que não trazem notícia, trazem bomba. 3 dias depois da homenagem à Dona Rosa, o hotel começava a respirar outro ar. As paredes pareciam mais leves, os corredores menos frios. Funcionários andavam eretos, como quem finalmente sentia que fazia parte de algo digno. Mas justo quando Caio achava que o pior tinha passado, o passado bateu de novo. Dessa vez, pelas mãos do porteiro noturno. Senhor Caio, deixaram isso aqui hoje de madrugada, sem nome, sem explicação. Ele estendeu um envelope preto, grosso, pesado, sem remetente. Apenas o nome dele, escrito à mão com tinta dourada: Caio Figueiredo Montenegro. A última palavra nunca tinha sido usada por ninguém, nem pelo pai, nem por ele mesmo. Caio subiu para o quarto 805, trancou a porta, sentou na cadeira e abriu. Lá dentro havia 2 coisas. Uma certidão de nascimento antiga, uma carta datilografada. A certidão estava amarelada, quase se desmanchando nas bordas. Mas o que arrepiou Caio até a alma foi o que estava escrito no campo nome da mãe. Rosa Silva Montenegro, sim. Rosa era casada com Montenegro, legalmente. O nome dela não era só de camareira, era de esposa secreta. E então ele entendeu. O casamento foi ocultado, nunca registrado publicamente, porque o velho Montenegro era bígamo. Tinha 2 famílias, uma de fachada e uma de verdade. Caio tremia, mas ainda faltava a carta. Pegou o papel datilografado com cuidado. O texto era direto, sem assinatura. Caio, se você está lendo isso é porque finalmente chegou onde ninguém queria que você chegasse. A verdade completa. Seu pai se casou com Rosa em segredo. Eles tinham medo da reação da sociedade, da imprensa, dos negócios. Mas o casamento é legítimo. A certidão foi escondida por ordem da filha mais velha, Carla. Ela sabia que, sendo você filho de um casamento reconhecido, teria não só o hotel, mas a empresa inteira. Não metade, tudo. Isso aqui não é mais sobre um prédio ou um nome. É sobre um império. E agora, Caio, ele é seu. Por direito de sangue. E por amor que nunca foi gritado, mas foi vivido no silêncio dos corredores. Caio se levantou, ofegante. Abriu a janela do quarto. O vento bateu no rosto dele como tapa. Ele olhou lá para baixo. Gente entrando e saindo do hotel. Turistas, casais, executivos, todos sem saber que estavam pisando sobre uma história que quase foi apagada. Mas agora tudo tinha mudado, porque aquela certidão era a chave final. Com ela, Caio poderia requerer todo o conglomerado Montenegro. Hotéis, resorts, franquias, fundos, tudo. Mas ele sabia. Poder não muda caráter, só revela. E ele não queria vingança, queria memória, justiça e um legado limpo para deixar para frente. Mas ainda havia um último obstáculo, porque a notícia da certidão já tinha vazado. E do outro lado do país, Carla Montenegro não estava disposta a perder sozinha. Tem gente que não aceita perder, porque nunca aprendeu a jogar limpo. E Carla Montenegro era dessas. 2 dias após Caio descobrir a certidão de casamento, o telefone da diretoria do Hotel Bravíssimo tocou. Senhor Caio, uma mulher chamada Carla Montenegro está na linha. Diz que quer marcar uma reunião urgente. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois pegou o fone. Pode falar, Carla. Parabéns. Encontrou o que precisava, né? A certidão, a carta, o papel da Rosa. Não foi o que eu precisei. Foi o que sempre foi meu. Eu só tirei do esconderijo. Não se precipite. Você acha mesmo que o sistema vai deixar tudo nas suas mãos? Você nunca foi treinado para isso.
Não sabe lidar com acionistas, nem com imprensa, nem com auditoria. O Império Montenegro é maior do que esse hotelzinho onde você se escondeu. Caio cerrou os dentes, mas respirou fundo. Hotelzinho, Carla. Pois foi nesse hotelzinho que sua família enterrou uma mulher justa, uma funcionária exemplar e o próprio filho do seu pai. Tudo porque o sobrenome dela era simples demais para o orgulho de vocês. Você quer guerra, é isso? Vai expor tudo e derrubar o nome Montenegro no mercado como se não fosse também o seu nome? Não, Carla, eu não quero guerra. Eu quero que você suma, que pare de fingir que é dona do que nunca foi e que me deixe reconstruir isso aqui como devia ter sido desde o começo, com verdade. Do outro lado da linha, ela ficou em silêncio. E então soltou. Se você insistir em seguir com isso, eu vou divulgar os arquivos do cofre do Bravíssimo. Caio congelou. Que cofre? Aquele no subsolo 3, atrás da parede falsa. Seu pai o usava para guardar gravações. Gravações de quê? Reuniões, acordos, chantagens. E sabe quem aparece nelas, Caio? A Rosa, sua mãe, dando ordens, participando, assinando. Você quer mesmo mexer nisso? O coração dele acelerou. A mão suava. Você está mentindo. Vai descobrir sozinho. Ou me entrega 60% das ações do grupo e fica com seu hotelzinho memorial? Ela desligou. Na mesma noite, Caio desceu ao subsolo 3, acompanhado da inspetora Renata, Clara e 2 seguranças. A parede onde o antigo quadro de energia estava instalado parecia normal. Mas batendo com uma chave de fenda, Caio ouviu o oco. Atrás de uma placa metálica, havia uma porta com fechadura digital. Renata pegou um scanner portátil e acionou o desbloqueio manual. A porta abriu. Lá dentro, um cofre embutido, pequeno, mas protegido com 3 trancas. Usaram as ferramentas certas. Abriram. E lá estavam. 12 fitas cassete, 3 DVDs e um HD externo, todos com etiquetas, mas um deles chamou atenção. 04, Rosa em Montenegro. Planejamento financeiro. Caio tremeu. Levaram o material para o quarto 805. Clara, com mãos delicadas, colocou o DVD no notebook. O vídeo abriu. Ali estava ela, Rosa, sentada, elegante, com um olhar que ele nunca tinha visto, forte, decidida. Ao lado, o velho Montenegro. Na gravação, discutiam sobre investimentos, criação de novas unidades e sobre o futuro. Caio vai crescer com tudo o que precisa. Você prometeu, Edmundo, dizia ela. Prometo, mas não quero isso registrado, nem com meu nome. Vai assustar acionista. Então assina em nome da fundação, no meu nome, e depois ele herda. Caio pausou o vídeo. Olhou para Clara. Ela não era só camareira, ela era fundadora oculta. Clara chorava, mas sorria. Ela era tudo, Caio. Só não queriam deixar ela ser vista. Agora, com as gravações em mãos, a certidão de casamento, o diário, os testemunhos e o vídeo do próprio Montenegro, Caio não tinha só o hotel. Tinha o poder de revelar todo o sistema de mentiras por trás do império. Mas se o fizesse, Carla não seria a única a cair. Nomes importantes, políticos, sócios, banqueiros, também afundariam. E aí veio o dilema. Justiça ou destruição, verdades ou consequências. Mas o que ele não esperava era uma última gravação, uma escondida no fundo do HD, com o nome Mensagem Final, Rosa, Privado. E essa gravação mudaria tudo. Tem palavra que atravessa o tempo. E tem voz que, mesmo morta, ainda fala mais alto que muita gente viva. Quando Caio clicou naquele último arquivo, Mensagem Final, Rosa, Privado, o quarto ficou em silêncio. A respiração de Clara ao lado dele se prendeu no peito. A inspetora Renata cruzou os braços e fechou os olhos, como quem pressente que está prestes a ouvir uma alma. A tela do notebook ficou preta por alguns segundos. Depois surgiu a imagem. Rosa. Não no uniforme, não com o rosto cansado de trabalho, mas sentada numa cadeira de palhinha, num lugar simples com uma luz quente de fim de tarde. Ela segurava uma xícara de chá e olhava para a câmera com os olhos marejados.
Caio, se você estiver vendo isso, é porque chegou até onde eu sempre soube que você chegaria. Ela sorriu, mas era um sorriso que escondia dor. Eu não sou santa, meu filho, e não quero que você me veja assim. Eu participei de muita coisa calada. Aceitei coisas por medo, por necessidade. Fiz silêncio demais e me arrependo. Clara levou a mão à boca. Caio travou. O seu pai te amava, do jeito dele, com todos os defeitos, com toda a covardia. Ele tentou te proteger, mas o mundo dele era sujo demais para te receber limpo. Quando você foi embora, eu senti que talvez fosse a última vez. Mas mesmo assim, nunca deixei de guardar o que era seu, nem de te esperar. Ela engoliu em seco. O Montenegro criou monstros, Caio, e alguns deles ainda estão soltos, mas eu te peço uma coisa. Não vire um deles. Não devolva ódio com ódio. Devolva com memória, com estrutura, com justiça de verdade. O hotel é seu. O nome, se você quiser, também é. Mas o mais importante é o que você vai fazer com tudo isso agora. Ela olha direto na câmera e diz, quase sussurrando, você não nasceu para destruir. Você nasceu para reconstruir. A gravação se encerra. Caio fechou o notebook com cuidado. Clara encostou a cabeça no ombro dele, em silêncio. A inspetora Renata enxugava os olhos discretamente. Nem ela conseguiu conter. E foi ali, naquele quarto antigo, entre móveis desgastados e paredes cheias de história, que Caio tomou sua decisão. Na manhã seguinte, diante da imprensa, ele fez um pronunciamento. Eu sou Caio Figueiredo Montenegro, filho de Rosa, herdeiro legítimo deste hotel e do legado que tentaram esconder. Sim, eu poderia entrar na justiça e tomar tudo, expor nomes, afundar famílias, queimar heranças que foram construídas em cima da mentira. Mas não vou. Pausa. Os repórteres se entreolham. Vou manter este hotel como símbolo, não de poder, mas de verdade. E vou transformar o Bravíssimo no primeiro centro-hotel-escola do país, voltado à formação de jovens em situação de vulnerabilidade. Gente que, como eu, já dormiu em chão de quarto vazio e foi tratado como bagagem extraviada. Aplausos, emoção. E o nome Rosa Silva será o novo nome da fundação que vai administrar tudo isso. Nesse momento, Clara sobe ao palco e abraça Caio diante de todos. 2 irmãos, 2 herdeiros, de um amor que nunca precisou de sobrenome. Mas no fundo da multidão, uma figura observa em silêncio. Carla Montenegro, de óculos escuros, escondida atrás de um lenço caro. Ela não foi presa, mas perdeu tudo, porque a vergonha que pesa na consciência vale mais que qualquer algema. Agora, o Bravíssimo renascia, com nova pintura, novos nomes nas placas e uma nova verdade nas paredes. Mas ainda faltava o último capítulo, o mais simbólico. Porque antes de encerrar essa história, Caio tinha um lugar para visitar. Tem final que não fecha com ponto, fecha com silêncio, daqueles que não machucam mais, acolhem. Alguns meses se passaram. O Hotel Bravíssimo agora tinha novo letreiro. Fundação Rosa Silva, Hotel Escola em Memória. Os corredores ganharam cores, os quartos, nomes de funcionárias esquecidas, e os hóspedes passaram a perguntar quem foi a mulher daquele quadro no saguão. E sempre havia alguém pronto para contar. Mas Caio precisava de um fim mais íntimo. Num domingo de céu limpo, ele pegou a estrada, sozinho, camisa simples, mochila nas costas e os pés descalços dentro do tênis gasto que ele nunca jogou fora. Subiu a trilha que levava à velha casa da Dona Rosa, no interior. A casa já estava abandonada há anos, mas ainda resistia. O portão de madeira, o quintal com as margaridas tortas, a varanda com 2 cadeiras de vime, uma quebrada, a outra firme. Lá dentro, cheiro de poeira e lembrança. No armário, ainda havia um pano de prato bordado com a frase: quem cuida em silêncio, ama em dobro. Ele sorriu, sentou na varanda. Tirou da mochila um envelope com a certidão original de nascimento, o retrato restaurado da mãe e o diário de Rosa. E então, escreveu, com caneta simples, no verso de uma folha de caderno:
Oi, Rosa. Hoje o mundo sabe quem você foi. E mais do que isso, sabe quem eu sou. Levei tempo para entender que não é o sangue que define a família, é a coragem de proteger. De amar escondido, de guardar espaço para um menino sujo, com medo, dentro de um hotel caro. Você me ensinou a ser dono, não de prédio, mas de mim. Ele dobrou a carta, enterrou junto ao pé da mangueira no quintal, onde ela costumava varrer folhas. Pronto. Agora o mundo sabe, mãe. Levantou. O sol batia no rosto com força, mas pela primeira vez não incomodava. Ele andou até a cerca, olhou o horizonte e sussurrou: tem gente que nasce invisível, mas não nasceu para viver apagada. Virou as costas e foi embora, sem pressa, sem mochila, porque agora o peso que ele carregava já tinha virado história, e das boas. E aí, o que você achou desse caos, hein? Comenta aqui embaixo, deixa seu curtir para fortalecer o canal e se inscreve para não perder mais história boa como essa. Até a próxima, do seu Vovô Rico.